Boa noite, a paz do Senhor. Como vocês estão? Vamos para mais um devocional do dia. O nosso devocional hoje vai ser aqui em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13, que fala que o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Bom, aqui, gente, essa parábola das 10 virgens, ela está falando sobre nós, sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Deus, sabe? E o azeite aqui representa a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus. Representa aquilo que nós carregamos, que vem do Senhor, sabe? Se nós realmente o conhecemos e o servimos, ou se simplesmente nós somos aqueles que falam de Deus, mas a gente não vive aquilo que prega, sabe? Então, assim, aqui fala que a gente tem que vigiar, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vai voltar. E isso fala sobre relacionamento com Deus, porque às vezes a gente tá firme no relacionamento com Deus. A gente tá fazendo propósito, tá jejuando, tá orando, tá buscando, mas às vezes as circunstâncias da vida, às vezes os nossos afazeres, as atividades do dia a dia roubam de nós totalmente o nosso tempo com Deus. E aí mora o perigo, porque aí a gente prioriza as outras coisas e acaba deixando o Senhor de lado. E aí é onde o nosso azeite vai ficando pouco. E nós precisamos vigiar com isso, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. A gente precisa ter azeite para quando Jesus voltar. A gente precisa estar em todo tempo se relacionando com Deus, em todo tempo dedicando a nossa vida a Ele, o nosso tempo, os nossos afazeres, consagrando o nosso dia ao Senhor, sabe? Lendo a palavra de Deus. Gente, não é fácil. Eu sei que não é fácil porque todos nós, hoje em dia, tende a ter uma vida muito corrida. É muita coisa para se fazer. Tanto homens quanto mulheres, tanto aqueles que trabalham fora de casa, como aqueles que não trabalham fora de casa. Para quem é dona de casa, então, os afazeres são muitas coisas. O serviço de casa, ele não acaba. E aí, muitas vezes é onde a gente tem que largar a louça na pia, largar a casa por limpar, as roupas para estender depois ou para tirar do varal depois e sentar um pouquinho e ler a palavra de Deus e orar e, sabe, tá ali mesmo buscando ao Senhor. E a leitura da palavra todos os dias, ela se torna um desafio,
porque muitas vezes a gente começa a ler, um telefone toca, uma mensagem chega, um filho chama, ou um sono bate, um sono muito grande. Parece que, eu não sei com vocês, mas tem dia que comigo é instantâneo, assim, eu começo a ler ali, eu tô no segundo, no terceiro versículo, eu falo, Senhor, que sono é esse, Pai, que me deu? E assim, nós precisamos vigiar com tudo isso, porque a gente não pode deixar o nosso relacionamento com Deus para depois. A gente não pode ficar só priorizando os nossos afazeres, as outras coisas, e não priorizar a nossa busca por Deus, porque tudo que nós temos vem dele, tudo é ele que nos concede graça para suportar cada dia, para enfrentar cada situação. É ele que nos dá o fôlego de vida. Então nós precisamos aprender a priorizar o nosso tempo com Deus, sabe? Isso precisa se tornar algo inegociável nas nossas vidas. Nem que seja ali 5 minutinhos, nem que seja 2 minutinhos pela manhã, sabe? Ao acordar, enquanto você toma o seu café da manhã. Se você consegue acordar mais cedo, que seja 15 minutinhos, 30 minutinhos mais cedo para você estar ali tendo um tempo com o Senhor, lendo a Bíblia. Não precisa ser um capítulo, pode ser apenas um versículo e você meditar naquilo ali, você perguntar ao Espírito Santo o que ele quer ministrar ao seu coração, sabe? Mas estar com Deus ali, gente, isso faz toda a diferença no nosso dia. Parece que o dia se torna mais produtivo, sabe? Quando nós fazemos isso, quando nós colocamos o Senhor à frente de tudo, quando nós priorizamos o estar com Ele, porque Ele está sempre disponível para nós, e a gente precisa muito, muito vigiar, porque as distrações do dia a dia acabam nos roubando da presença de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele, porque muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer que o dia passa e a gente nem ora, e a gente nem percebe. Muitas vezes a gente não percebe que o dia já, quando a gente vê, o dia já se foi, a gente já tá cansado, já tá indo dormir e nem falou com Deus direito. Então a gente precisa estar sempre atento a isso e não permitir que as distrações do dia a dia nos deixem ficar sem azeite. Que em nome de Jesus todos nós possamos ter azeite o suficiente para manter as nossas lamparinas acesas até a volta de Jesus. Amém? Eu desejo a vocês uma ótima noite, que vocês sejam muito abençoados e fortalecidos por essa palavra. Em nome de Jesus. Um abraço.